Nós cremos nos dons espirituais. À semelhança das demais doutrinas defendidas pela Bíblia, a doutrina que trata dos dons espirituais é fundamental e não deve ser menosprezada nem excluída pela Igreja de Deus dessa geração. Não é à toa que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, reserva 2 capítulos de sua primeira carta aos Coríntios para se referir a ela, os capítulos 12 e 14. É principalmente sobre esses 2 capítulos que a nossa crença sobre os dons espirituais é fundamentada. Paulo começa frisando o seu desejo de que a igreja busque conhecer mais profundamente acerca dos dons espirituais. A expressão dons espirituais, que aparece no início de 1 Coríntios 12, versículo 1, é uma tradução da palavra grega pneumáticos, que significa literalmente coisas provenientes do Espírito Santo. Bom, isso quer dizer que ele, o Espírito Santo, é a fonte ou a origem dos dons espirituais. Mas Paulo não trata apenas da origem dos dons espirituais. Ele trata também da variedade, da distribuição e da finalidade destes. Quanto à variedade dos dons, em 1 Coríntios 12, versículo 4, a parte A, ele afirma a variedade de dons. A palavra variedade significa que a Igreja de Cristo revela a unidade em diversidade. Em outras palavras, a igreja é um só corpo, mas com diferentes membros que possuem capacitações espirituais diversas. Porém, apesar da habilidade que nos foi concedida para servirmos de maneira distintas, não podemos desviar do foco mais importante. O Espírito é o mesmo. Após analisarmos a variedade, vejamos quem distribui os dons. Em 1 Coríntios 12, 11, Paulo declara: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Sem dúvida, o Espírito Santo é soberano no ato da distribuição dos dons. Desse modo, o ser humano jamais deverá se ensoberbecer quando possuir um ou mais dons, visto que tais capacitações são de proveniência divina. O versículo 4 indica que o Espírito Santo é o agente. O teólogo Kissemaker diz: ninguém na comunidade cristã recebe todos os dons e ninguém é destituído de dom. No corpo de Cristo não há exclusão de pessoas quanto à sua condição financeira, etnia, influência, cor e etc. Todos podem ser agraciados com as dádivas do Espírito, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. É importante também atentarmos para outro aspecto dos dons, quanto à finalidade deles. A Bíblia descreve: a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. O sentido do texto não trata de benefício individual, mas geral. Embora uma pessoa seja agraciada com um ou mais dons, todos os membros do corpo de Cristo são igualmente beneficiados. A que benefício Paulo se refere? A edificação do corpo de Cristo. Com tais palavras, o apóstolo tinha a intenção de enfatizar a unidade da igreja. Uma igreja edificada possui mais condições de servir a Deus adequadamente em razão da maturidade espiritual adquirida. Os dons são úteis à igreja de Cristo. São diversificados, presenteados pelo Espírito e indispensáveis no processo de nossa edificação espiritual. Sabendo disso, Paulo afirma: procurai com zelo os melhores dons. Isso significa que devemos desejar ardentemente os dons. Quando se deseja, se busca. O Espírito Santo proporciona os dons conforme a sua soberana vontade. No entanto, é nosso dever buscá-los. Porém, não devemos buscá-lo com o intuito de satisfazer o nosso ego. Os dons são para benefício comum. Que o Senhor nos forneça os seus dons para que em unidade sejamos edificados nele.